Vamos lá, então. Boa tarde, gente. Obrigada por estar. A plateia toda feminina. Agora que eu estou percebendo, tirando o Rodrigo e o moço do som ali. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente está fazendo uma trilha de futuro do trabalho. E aí eu já fiz parte do comecinho da comunidade que a Dani criou de o trabalho que a gente quer. E aí eu falei, eu tenho que chamar ela, né, para a gente conversar sobre isso. E que bom que deu certo. Que bom que você respondeu e a gente seguiu conversando. E aí, vou deixar ela se apresentar a Contente, e aí depois a gente discute um pouco, né, fala sobre o trabalho que vocês querem também, para a gente saber, né, ter um clima aqui. Oi, gente, boa tarde. Queria muito agradecer o convite. Que legal passar um pedaço do sábado conversando sobre isso. Já fico querendo conhecer vocês, saber de tudo. Eu costumo falar que eu trabalho com a escrita. Esse é meu principal ponto de partida. E a minha escrita, ela vem hoje para gerar algum tipo de transformação. Então, a Contente, ela surgiu de um sonho meu e da Luísa Vol, minha sócia. A gente se encontrou pela internet em 2009, mais ou menos, 2008, 2009. E eu sempre tive a sensação, enquanto eu ouvia as pessoas falando assim, na adolescência, eu sei que eu quero ser médica, eu vou ser isso. E assim, era tudo muito cravado, eu sempre pensava, caramba, é muito cedo para decidir alguma coisa, e eu tinha a sensação que eu ia fazer mais de uma coisa na vida. Eu me formei como jornalista e vim para São Paulo, sou de Recife, como vocês podem perceber pelo sotaque. Vim para São Paulo em 2006 para participar do programa de treinamento da Folha de São Paulo. Então, ali, vivendo jornalismo de uma forma muito intensa. E um pouco depois, eu conheci a Luísa pela internet, eu tinha um blog, ela também, a gente começou a ficar amiga de e-mail. E numa época em que parecia que dava para dar conta de todo mundo que estava na internet, porque assim, não era feito hoje que a gente está o tempo inteiro. E a partir dali, uma amiga virou para a gente e falou assim, gente, vocês são muito apaixonadas por internet, vocês têm que fazer alguma coisa juntas, vocês têm que trabalhar juntas. A gente olhou e falou, verdade, a gente tem que fazer alguma coisa juntas. E aí essa amiga deu o nosso primeiro trabalho, que foi para repensar a identidade dela na internet, naquela época ainda. E a gente repensou o posicionamento dela, o site. Ela trabalhava com moda e parecia que era só moda, mas ela, na verdade, fazia um trabalho muito forte de construção, não de construção, mas de olhar para a moda a partir de um pilar de autoestima também, de você se colocar no mundo a partir das roupas que você veste. E aquilo ali foi chamando um trabalho, foi chamando o outro, eu jornalista, a Lu publicitária, e no paralelo a Contente surgindo. E uma coisa muito louca é que, assim, nesse primeiro trabalho, a gente já procurou um contador e abriu empresa formalmente. Eu acho que é o ímpeto da idade, você ser mais nova, né? Também. Assim, tipo, porque era um job. Assim, era a primeira coisa que a gente fez, e esse contador é o contador até hoje, então, assim, Jura? firmeza. Olha. E eu acho que, na verdade, que foi o ímpeto daquela época, mas foi também um lugar de uma certeza muito forte desse encontro, meu e da Luísa. A gente tem um encontro que uma vez a gente fez um mapa astral com a mesma pessoa, em tempos diferentes, e a mulher falou assim, mas peraí, eu tô vendo esse mapa astral aqui, essa pessoa... Você já veio aqui, e éramos Sério? nós, assim. Sendo que a gente é muito diferente, mas é muito... Eu acho que... De dias? Eu me interesso por astrologia. Eu sou de abril, ela é de maio, mas assim, tá. Tem várias coisas que são próximas, e eu acho que isso explica muita coisa, porque a gente é muito diferente, mas eu acho que nesse lugar do trabalho, da entrega para o mundo, a gente se conecta bastante. É um signo seguido do outro, né? Também. E aí é sempre tem algumas complementaridades e algumas... diferenças, né? Antagonismos. E cada vez que eu vejo isso, eu falo, nossa, eu queria aprender mais sobre, porque é tão bom, né? Essa fotografia. A gente pode marcar. Quero. Que eu sei bastante. E aí a gente criou a Contente, e logo depois dessa primeira fase, surgiu o Instagram. Apesar de hoje a gente não saber como é a vida sem Instagram, houve uma época em que ele era uma novidade. E aí surgiu essa rede social e a gente ficou assim, meu Deus, ela é diferente de tudo. A gente estava acostumado a falar por texto, né? Ali no Orkut, no Twitter, o Facebook, e veio o Instagram para mostrar fotos e mudou um pouco a nossa relação. Se no Facebook a gente adicionava os amigos e conhecidos, no Instagram a gente passou a seguir pessoas cujos olhares nos interessavam. Então, às vezes, você seguia alguém porque gostava da foto, às vezes seguia alguém porque morava em outro lugar. E a gente ficou completamente viciada na ferramenta. E, assim, com 3 meses de Instagram, a gente teve uma ideia, que foi de criar um Instamission,
que foi um projeto que revolucionou nossas vidas, mudou tudo pra gente. Assim, eu tô fugindo um pouco do tema, mas só tudo bem, um preâmbulo. Tudo bem. É trabalho, né? É trabalho. E esse projeto consistia em a gente convidar pessoas para fotografarem o mesmo tema a cada semana. A gente criou uma forma das pessoas estarem em comunidade muito no começo do Instagram. Então, isso foi muito forte. A gente saiu em tudo que é matéria. Eu acho que eu tô... A gente chegou a aparecer no Jornal Nacional com instalação que a gente fez no Festival de Linguagem Eletrônica. Foi um negócio muito intenso. E o pulo do gato foi que a gente achava que com esse projeto, quando ele fosse muito legal a certa altura, a gente ia conseguir dar uma câmera fotográfica para alguém de prêmio por ter mandado foto. Mas depois até a Folha fez também, acho que começou a ter uma coisa assim de foto do tema São Paulo. Eu falo que se a gente fosse homem branco, hétero, do Sudeste, a gente falaria dessa história como a gente revolucionou a forma como as marcas se comunicam no Instagram. A gente criou publi e anúncio patrocinado antes de existir anúncio patrocinado e num começo de blogueira muito forte, assim. Então, o que é que aconteceu? A gente foi fazendo esse projeto muito da paixão e dessa vontade, desse entusiasmo, mas quando o projeto tinha mais ou menos 6 meses de vida, uma pessoa nos ligou perguntando quanto é para patrocinar uma missão de vocês? Que legal. Aí a gente falou assim, peraí que a gente está no trânsito, a gente já liga para vocês. A gente falou, e aí? Aí a gente fez um cálculo, quanto é que a gente ficaria feliz de ganhar? A gente falou para a pessoa, a pessoa falou, ok. Aí a gente pensou, putz, será que foi muito barato? Mas como tinha esse dado aí da felicidade, rolou. E aí, o que é que aconteceu? A primeira marca que patrocinou foi a LG, era uma marca grande. Então, isso chamou muita atenção do mercado publicitário. E o resultado desse projeto, que revolucionou a nossa vida, a gente fez campanha com mais de 200 marcas. Tudo que é marca do Brasil, que você imaginar, você fazia lá, você fazia uma missão no InstaMission. E era louco porque, assim, às vezes uma marca como Dove, por exemplo, tinha 5 milhões de fãs no Facebook, fazia um pedido para as pessoas enviarem fotos e as pessoas mandavam muito pouco. Quando a marca fazia o mesmo pedido via InstaMission, a gente já chegou a receber numa missão 30 mil fotos. Gente, então, olha, era uma proporção muito grande, assim, de um alcance de uma comunidade muito engajada. Assim. Então, esse projeto, ele durou muito tempo, inclusive para ser um projeto baseado na internet. Ele teve uma vida longuíssima, acho que uns 8 anos, algo assim. E a certa altura, a gente foi vendo assim, que a gente já não estava tão empolgada também com ele, porque estava um pouco repetitivo, e que o mercado também não estava abrçando desse jeito. Então, todo mundo já tinha assimilado essa forma. Esse conceito. Aí a gente deu essa parada, e foi aí, mais ou menos por volta de 2015, a gente tinha vocês veem essa timeline, né? A gente se conheceu pela internet, apaixonadas pelo que a gente faz, criou uma empresa a partir disso, criou esse projeto que mudou nossas vidas. A certa altura, eu parei de trabalhar em jornal, a Lu parou de trabalhar em agência, a gente começou a se dedicar exclusivamente a content. Eu acho que isso desde 2012. E a Lu é de onde? A Lu é de Minas. De BH. Então, a internet sempre foi esse lugar que nos deu muito, que fez a gente encontrar nossa turma, que fez a gente entender um senso de propósito muito forte, né, agregar pessoas, trocar. Mas, ali por volta de 2015, 2016, a gente começou a sentir os efeitos colaterais desse tanto de conexão. Porque, né, quem aí sente ansiedade ao se comparar na internet? Levanta a mão. Quem aí acha que está fazendo menos do que poderia, porque vê todo mundo sendo a boca rosa? Né? Assim. Então, essa internet que já tinha nos dado tanto, ela começou a ser um lugar de angústia também. E aí a gente começou a pensar, o que está acontecendo? Foi aí que a gente começou a fazer o Instagram da Content, o @content.vc, para tentar identificar esses efeitos colaterais do digital. Muita conexão, muito propósito, mas também esse outro lado de sombra. E foi muito interessante perceber que, mais uma vez, a gente conseguiu entender o momento, o espírito do tempo e levantar uma conversa que as pessoas estavam muito afim de ter. Uma outra conexão, né? Que as pessoas querem pela dor ou pela identificação com aqueles problemas. Né? Exatamente. E aí a gente saiu de um perfil que tinha 10 pessoas, para um perfil que hoje tem 650 mil pessoas, que eu sempre acho surreal pensar. Né? Imagina. Acho que a gente tem a internet faz a gente esquecer da questão dos números. A gente sempre pensa, mas eu só tenho 1000 amigos nas redes sociais. Eu sempre penso assim, caberia na sua casa essa galera?
Não cabe. Então, assim, porque na internet é pouco. Então, assim, quando eu penso na Content, 650 mil pessoas, assim, são muitos maracanãs. É uma cidade até grande também, É né? uma cidade bem grande. É. E eu acho que o principal, assim, o que mais me deixa entusiasmada é perceber que a gente consegue juntar as pessoas em comunidade, levantar temas. A gente hoje fala muito sobre bem-estar. A gente fala sobre relações, sobre emoções e sobre trabalho. Então, o que a gente faz é levantar essas pautas diariamente e fazer com que as pessoas se coloquem ali também. Então, que elas falem sobre o que elas estão sentindo em relação a cada uma daquelas coisas. E o que eu acho mais legal é ver que um monte de gente comenta assim, nossa, eu estava pensando isso, sentindo isso, mas eu ainda não tinha colocado em palavras e vocês conseguiram traduzir. Quando eu fiz o anúncio, né, da palestra, eu falei assim, quem nunca repostou alguma frase da Content, né? Que eu acho que... E aí, aproveitando, né, fugindo um pouco, vocês me perdoem, mas como é o processo criativo daí, né? Curiosidade, assim. A gente... Porque vocês não são psicólogas, né? Para, tipo, sei lá, antropólogas, não sei. A gente estuda muito, então somos muito sedentas por conhecimento. Então a gente está o tempo inteiro estudando tudo sobre o que a gente fala. E a gente também convida pessoas para falarem sobre os assuntos. Então a gente faz essa costura de curadoria de conhecimento com entrevista. Eu acho que mistura muito esse lado meu jornalista, sendo jornalista, aluno publicitária. Então a gente consegue fazer essa costura. E no dia a dia, hoje em dia, a gente já é tudo tão fluido que, assim, uma vez por mês a gente se reúne, aí faz a reunião de pauta e vê. A gente quer falar disso, disso, disso. São tantos posts, são tantos vídeos. Criou um processo mental, né? Já. E aí, hoje em dia, a gente resolve muito rápido, o que é muito legal também, porque mostra que a gente está muito nesse flow mesmo. E fica bem atual, né? Porque daí, tipo, teve uma coisa e já, né? Sei lá, um estouro de algum tema... sei lá, saúde mental, agora que tá, né? Aí, tipo, já consegue responder rápido. E é isso, a gente também isso. Acontece alguma coisa no dia a dia que a gente precisa falar, a gente não tem a urgência do, vou falar porque todo mundo tá falando. Mas a gente dá aquele tempo para entender o que é que a gente tem para falar sobre isso e o que é que pode ajudar. Porque eu acho que mesmo que a gente toque em vários temas que são difíceis, na Content a gente tem muito o objetivo de fazer com que as pessoas não saiam daquela postagem, daquele vídeo, achando que não tem jeito. Porque eu acho que a gente vive também essa epidemia de um pouco niilista mesmo, de tá tudo ruim, tá tudo horrível, não tem o que fazer. A gente não acredita nisso. Eu sei que tem muita coisa horrível, mas, por outro lado, tem muitas coisas boas acontecendo e a gente precisa se conectar com essa força criativa também. E essa força resolutiva. Então, acho que aí entra também um pouco em como foi que a gente começou a falar sobre trabalho. Sim. Então, até eu, né, é um tema também na minha vida, trabalho, né, espaço de trabalho, sou arquiteta e trabalho com o futuro do trabalho, mas ligado a espaço, mobilidade e tal. E aí me conecta muito quando você começou a falar, né, logo no começo, se a gente escolhe uma profissão e nem sabe ainda, que para mim o trabalho desde o começo era assim, meus pais eram bancários, então, tipo assim, nenhum tesão pelo trabalho, tipo assim, né, naquele caso. E aí eu falo, gente, meus pais ficam o dia inteiro fora, ocupa anos da vida, como que o trabalho é uma coisa ruim? Tipo, como eu não entendia, criança, sabe? Tipo, como é que pode? Não é possível, tá errado, né? De ser ruim. Então, por isso, tipo, conecta muito, né, com a ideia que vocês pegam um sentimento também, eu acho, né, na Content, tipo, né, acho que até, como você falou, passa um pouco o acontecimento para também meio que ver a sensação, a comoção das pessoas, né? E aí desdobra nas frases incríveis que vocês fazem, e aí o trabalho que é uma parte essencial da nossa vida, né? Exato, e esse incômodo nosso surgiu a partir do momento em que a gente abria as redes sociais e era assim, nossa senhora, não quero trabalhar, queria ser herdeiro. Tipo, tudo é tóxico, tudo é difícil. E aí a gente começou a prestar atenção. Olha, existe um contexto, a gente tende a individualizar muito as questões, né? A gente fala, sou eu que não gosto, que estou com um problema com o trabalho. Não, a gente vem de uma série de crises múltiplas. A gente passou por crise política muito forte, por uma crise sanitária, né, que nos fez ficar confinados, uma crise econômica, né? A gente tem essas múltiplas crises educacional e aí, também. Né, também foi E a gente fala assim, nossa, sou eu que estou cansado do trabalho, eu que queria ser herdeiro e viver só na praia, nas Maldivas. Não é só você, todo mundo tem esse sentimento. Mas aí quando você abre a internet, todas as páginas de meme reforçam esse lugar do tipo, que saco, que saco, que saco. E eu amo elas e vou defendê-las. Castigo, né? Mas quando a gente se conecta
com o trabalho em si, com a força criativa, com o que a gente escolheu fazer, com o que a gente faz hoje, a conversa muda um pouco. Sim. E aí eu queria aproveitar para fazer um pequeno check-in, assim, queria convidar quem quiser, assim, sei lá, 3, 4 pessoas. Quando você pensa, para responder essa pergunta, quando você pensa na sua relação de trabalho hoje, o que é que emerge? O que é que vem de sentimento? Quem quer falar? Aí, se quiser vir aqui, ou se quiser que eu leve o microfone. Vem. Vem cá. Eu tô que você dá para ela. Nossa, que honra pegar o microfone para falar. Fala, eu também sou jornalista e eu ressignifiquei muito a minha vida de trabalho. Então, o que eu penso quando eu penso no trabalho eu sou feliz trabalhando. Eu gosto daquilo que eu faço e eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, isso transcende, né? Todas as outras coisas acontecem. Mas eu entendo que muita gente não se encontrou feliz no trabalho. E é o desafio que eu acho que a gente tem enquanto sociedade, próximas gerações, de se encontrarem para que a gente viva uma vida cada vez mais plena. Autoconhecimento, né? Eu já tive 3 palestras hoje de manhã, sempre no fim das contas. E como que a gente melhora o trabalho? Autoconhecimento. Para entender, né? Porque no fim das contas, trabalho é a nossa produção no mundo. Né? É uma expressão muito forte de quem a gente é, né? Exato. Mais Quem alguém? mais? Oba. Vem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thiago, eu trabalho com jovens, né? Jovens em situação vulnerável ou não, sempre falando sobre projeto de vida e autoconhecimento, né? Que bom. Em relação ao trabalho, com eles eu aprendo que não é tudo. Porque para mim, durante a minha carreira, né, hoje eu com 41, durante muito tempo foi muito o trabalho, mais do que ele deveria ser. E hoje essa geração me passa essa mensagem. A gente também tem que se autoconhecer, também tem que se aprofundar em outros campos da vida, e o trabalho não tem que ser levado no patamar como eu levava. E esse é um conhecimento que eu tenho em relação ao meu trabalho. Muito bom. A maioria, né, eu acho que tem isso, né, e a pandemia também foi uma catarse assim para a gente entender o papel do trabalho na vida, né? A gente começou a viver outras coisas, podendo estar em casa, apesar de tudo, e a gente entendeu que o trabalho tem e aí o que é legal de você ter outras coisas além de só o trabalho é que você pode trazer também seu repertório, né? E enriquecer o seu trabalho com o repertório de outras coisas que você está vivendo, em vez de ficar, né? Exatamente. Muito bom. Mais alguém? Oba. Olá, bom dia. Eu sou Cláudia, sou publicitária e escolhi estudar publicidade com 13 anos de idade, a partir de um programa de TV que eu vi e me identifiquei com aquilo. Hoje eu estou naquela fase, tenho 46 anos, de quem é a Cláudia que não aquela que escolheu estudar publicidade, trabalha há 30 anos em N locais, trabalhos, empresas. A minha marca pessoal, o que eu quero em relação ao trabalho para o mundo, o que eu posso entregar, além do CNPJ, porque a Cláudia é uma pessoa, né, que gosta de um montão de coisa, que tem vivências pra caramba. E eu sou daquela geração, que foi interessante a palestra anterior com a Fernanda, que o trabalho ele precisa muito, aquilo de, eu sou boa nisso, né? Ele vai te prover. Como que eu vou mudar? A minha identidade, como que eu vou mudar de profissão agora, depois dos 40 anos? Não, gente. O futuro do trabalho é outro, já passou aquela mentalidade, né? Então, eu estou nessa fase de quem é a Cláudia para o mundo, o que eu posso contribuir com a minha marca pessoal, sem o CNPJ. Mas eu posso me tornar o meu trabalho algo prazeroso. E aí transitar, né, em muitas coisas, que foi o que a gente falou lá com a Beatriz Machado, que foi bem legal. Que legal ouvir isso. E esse lugar, né, parece que tem uma linha de chegada e que se você fez tudo até agora, você não vai poder mudar. Sendo que, se der tudo certo, tomara que dê, a gente vai viver bastante. Uhum. Então, a gente pode estar na metade da vida. Você pode ter tido essa temporada da vida sendo publicitária, na próxima você pode continuar sendo, mas você pode virar florista, né? Tipo, eu acho que quando a gente começa a pensar nisso, acho que dá um alento. A gente sai dessa roda do ratinho e a gente começa a vislumbrar possibilidades, entendendo que isso é um privilégio também, né? Tem muita gente que está precisando
trabalhar para conseguir botar o dinheiro, para botar comida na mesa. Então, assim, eu acho que a gente está num espaço que a gente consegue falar do trabalho desse lugar de Da conexão, escolha, né? da escolha, de propósito também. Será que a gente passa o vídeo? Pode só passar. E Você aí, passa, Alexandre, por favor? Quando a gente começou a entender que essa conversa sobre trabalho estava muito pessimista e dolorida e com muitas pessoas enfrentando suas crises, a gente começou a pensar. Na Contente, o nosso norte era: qual é a internet que a gente quer que exista? Porque a gente trata a internet como algo que sempre esteve aí, sendo que eu sou da geração que lembra de entrar e sair da internet. Eu não sei se todo mundo aqui eu acho que tem uma mistura de idades, mas a gente trata como luz elétrica, não é. Tem um monte de implicações nessa internet. Então, o nosso convite na Contente, inicialmente, era qual a internet que a gente quer que exista, e é um convite utópico, mas precisa ser, porque a gente não pode usar a tecnologia como algo que esteve sempre aí, principalmente porque a tecnologia tem viés. Essa tecnologia é feita muito majoritariamente pelos homens brancos do Vale do Silício, que colocam seus filhos em escolas com natureza, e não escolas cheias de gadgets. Mas aí, quando chega pra gente, assim, nossa... Detox, né? Não, a escola vai ter que ter o computador, vai ter que ter o iPad e tudo mais. Então, tem várias contradições. Então, essa pergunta é, como é que a gente está usando a internet? O que é que a gente quer com ela? Como é que a gente se coloca nela? E aí veio essa vontade. E se a gente começar a pensar coletivamente sobre o papel do trabalho nas nossas vidas? Porque a gente sente esse cansaço, esse peso, a gente vem desse cenário das múltiplas crises, mas provavelmente a gente vai trabalhar o resto da vida. Isso é bom? Não necessariamente. Eu queria que a gente vivesse num estado de bem-estar social que permitisse a gente se aposentar de uma maneira digna, que a gente não se sentisse tão precarizado. Né? Escolher, né? Que a gente pudesse escolher. Mas não sendo herdeiras, a gente falou, a gente vai ter que dar uma olhada nisso aí e chamar mais gente para fazer isso junto com a gente. Aí queria passar esse videozinho do nosso manifesto. Se te perguntássemos como anda a sua relação com o trabalho, o que você diria? Que na segunda já espera o fim de semana? Que a ansiedade virou lugar comum e que não sabe a última vez que fez algo sem ser correndo? A internet colou o trabalho ao nosso corpo, 24 horas por dia. A sensação é de que não há tempo a perder, precisamos ocupar todos os espaços. Senão, alguém tomará nosso lugar. Estamos exaustos, colapsamos. Por onde anda a nossa saúde mental? Ao mesmo tempo, nunca esperamos tanto do trabalho. Nós desejamos que ele nos dê tudo, além de dinheiro e uma carreira, senso de propósito, de pertencimento, significado. A cultura reforça nosso vício em fazer, em buscar sempre mais utilidade para a vida. Enfraquecemos nossos laços de afeto e comunidade enquanto corremos feito hamsters na rodinha, sempre com a promessa de que vamos chegar lá. Existe linha de chegada, aliás? Se não nos encaixamos no ritmo, sentimos que a culpa é nossa. Transformamos um problema coletivo em uma questão individual. Não é que você não é bom o suficiente, é que o sistema em que a gente vive é uma máquina de moer gente. Dá para continuar assim? Como podemos sair do automático para fazer escolhas mais conscientes? Como isso deveria ser direito e não privilégio? Precisamos ressignificar nossa relação com o trabalho. Por isso, temos um convite. O trabalho que a gente quer é uma comunidade para reimaginar a forma que trabalhamos, trilhar práticas de transformação e participar das conversas mais importantes sobre o presente e o futuro do trabalho. Trabalhar não deveria ser tão horrível. Vem com a gente? A gente ficou nesse lugar do trabalho. Não dá para ser tão horrível, algo que a gente faz por ao menos 8 horas no dia e que a gente vai fazer por muito tempo. Então, veio essa necessidade nossa de falar disso e de criar uma comunidade para a gente conseguir levantar mais essas questões. E aí tem todo um desafio de criar uma comunidade, de criar algo que é longe das redes sociais. Mas, nesse quase 1 ano, a gente conseguiu reunir pessoas incríveis. A gente dá talks lá, mas também a gente tem nomes como o Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo, Monique Evelli, Mafane Odara, o Satish Kumar. A gente fez uma série de talks até agora com pessoas que vêm falar não sobre trabalho, mas sobre vida também. Isso até deu, a certa altura, a gente pensou, será que essa comunidade é só sobre trabalho ou é sobre vida? Porque o trabalho está tão intrincado em todas as áreas que dá para ser um pouco de tudo. E o que é mais interessante é ver como tem muita gente querendo olhar para isso, né? E, de novo, tem um recorte aí, tem gente que não vai ter nem tempo de conseguir entrar num talk. Mas é muito importante quando a gente se junta em comunidade para entender que as dores não são só nossas e a gente começa a vislumbrar possibilidades diferentes. Então, a gente ouviu assim,
A gente já ouviu, nossa, por conta da comunidade, por me sentir apoiada por esse espaço, por conversar com outras pessoas, eu tive coragem de pedir demissão no emprego que não estava fazendo sentido para mim há muito tempo. Eu hoje, mãe de família e tudo mais, eu já fico assim, minha Nossa Senhora, foi pedir demissão, pelo amor de Deus, não dava para dar um jeito, mas de ser esse lugar de força, assim, de um fortalecimento interno, mas coletivo também. Eu acho que é das pessoas se identificarem, né, como é com as coisas da Contente, né, identificarem com aquelas informações, aquelas dores dos outros e, como a Dani falou antes, ver que não é só dele, né. Eu acho que, no fim das contas, até um pouco desculpa seu nome, você, Thiago, que o Thiago falou, no fim é sobre a gente, né, e se a gente fortalece o que a gente gosta, o que a gente quer produzir, a gente transita assim um pouco, né, entre essas caixas, né, esses quadrados que tentam nos colocar. Então, acho que, claro, né, como você está bem relembrando, é um privilégio, mas, de repente, a gente, como privilégio, desenvolve até formas de fazer isso, né, e formas de trabalhar que a gente possa depois cascatear para as outras pessoas de alguma forma, que todo mundo, em algum momento, né, a minha utopia é que o trabalho seja uma coisa boa, né, na vida. Né? E a gente também foi percebendo ao longo desse ano, se dedicando a esse tema com mais profundidade, o quanto a gente consegue repensar um pouco o trabalho, pensando sobre ele. A gente fez, no final do ano passado, a gente levou uma dinâmica do trabalho que a gente quer para o Google, com um time lá de umas 30 pessoas, para repensarem a relação deles com o trabalho. Então, a gente, né, passou os últimos anos ouvindo, nossa, o Google é um lugar maravilhoso, aí você tá lá e você joga ping-pong, tem chocolate de graça e cerveja. E continua sendo assim, sendo que as pessoas continuam sendo trabalhadoras nesse momento do planeta e do tempo, em que o trabalho exaure muito. Acho que tem uma questão muito forte da pandemia. A pandemia borrou esses limites, né? Para todo mundo que pôde continuar fazendo um trabalho de casa, a gente se acostumou a comer na frente do computador, a gente se acostumou a fazer várias coisas ao mesmo tempo para dar conta, né? Quem é mãe precisou... Eu não consigo nem conceber como é que mães ficaram ensinando crianças dentro de casa enquanto trabalhavam. E, assim, o custo psicológico, o custo de saúde mesmo para todos os envolvidos é muito forte. E essa pandemia, eu acho que tem uma coisa muito simples, assim, a gente esqueceu que dá para fazer intervalos. A gente emenda um call no outro. Quando você viu, você foi fazer xixi rapidinho, às vezes com a câmera fechada, para continuar trabalhando. Dá para a gente fazer assim. A gente não tem que se reconectar com um outro lado. Então, assim, foi muito interessante fazer essa dinâmica lá, porque mesmo sendo um lugar ideal, as pessoas estão sofrendo das mesmas questões. Sim. Então, como é que a gente consegue ressignificar um pouco a rotina para que ela não seja tão exaustiva? Então, a gente falava sobre coisas simples como colocar intervalos entre reuniões, intervalos para você esticar as pernas, você fazer refeições sem ser na frente do computador, você também assumir que o outro, ele não está querendo te prejudicar. Porque, de novo, a gente precisou fazer as comunicações online o tempo inteiro. Então, às vezes, a comunicação é rápida. E aí você já fala, nossa, a pessoa é uma grossa. Não, às vezes ela só está tendo que encaixar mais uma reunião num dia exaustivo. Então, assim, quais são os pequenos combinados que a gente individualmente pode fazer com a nossa relação de trabalho, mas como a gente pode também levar para os nossos times. Seja você uma pessoa que faz parte de um time, seja você quem faz... você como funcionário de um time, você como um gestor. Então, foi muito legal fazer isso, é algo que a gente está começando a fazer mais, para entender que essa pausa para pensar sobre o trabalho, ela ajuda muito. E aí eu queria fazer um outro momento, ouvir umas 2, 3 pessoas de o que é que hoje na sua rotina de trabalho te enlouquece? O que é que está muito difícil? E aí, para colocar mais tempero nesse caldo, né? Eu acho que é uma questão social, né, Dani? Tipo, a gente está se entendendo, né? O papel do trabalho e tudo isso. E a questão do físico e digital também, né? Falando aqui como, né, estudiosa aqui de modelos de trabalho, primeiro a gente usou, né? Quem foi no susto, né? Que foi para casa trabalhando no susto e a empresa não estava preparada, primeiro replicou coisas que faziam no escritório, igual, né, no digital. E depois, com aquele peso na consciência, de que, ai, meu Deus, estou em casa, preciso trabalhar mais e preciso estar 100%, não vou
sei lá, tomar o cafezinho com um amigo ali, né? Porque eu tenho que produzir aqui. A questão de perder emprego, né, que todo mundo pode ter ficado com medo. Então, a gente criou um modelo de trabalhar remoto que também não é o real, né? Assim, não é o que das pessoas que já trabalhavam remoto antes, que fazia pausa, que faz... Né? Então, a gente mudou. Então, acho que a gente está nesse momento de entender qual que é... Nem passar, porque também tem uma questão assim do digital. Quem está digital e quem está presencial, né? Do híbrido. E as reuniões, aí colocam todo mundo na frente do computador... com coisa, né? Que tem uma... Aí fica uma sala, todo mundo olhando para o computador. Também não é estranho, né? Acho que a gente tem que achar o modelo do híbrido mesmo, ou, né, do remoto, dele puro. Não usar o físico, como a gente fazia no físico, vamos fazer no digital também. Não, é diferente a relação e o relacionamento, a comunicação, é tudo diferente. Então, a gente tem que criar isso, né? Para quem não estava acostumado, ou quem está, poder, né, que é a minha intenção também, poder explorar isso, falar para as pessoas que formas, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, de uma consultoria que eu fiz, e aí as pessoas, né, era um debate assim sobre o trabalho, o híbrido remoto, e aí a empresa ficou totalmente remota. E aí tinha gente reclamando, que ficou, não, eu sou uma pessoa de gente, eu quero encontrar, eu quero não sei o quê. Aí, quando a gente faz a reunião online, a gente tem que ser só direto ao ponto, né? Aí uma outra falou assim, por quê? Não, eu dedico 15 minutos da minha reunião para falar informalidades, para falar de outras coisas. Então, quem falou que a reunião online tem que ser direta? Quem falou que você não pode fazer a reunião de 45 minutos, né? Se preparar mais para a reunião ser um pouco mais dinâmica, e aí você tem 15 minutos para fazer seu xixi, sabe? Então, acho que a gente tem que repensar todo esse comportamento, né? Até você falando isso, na pandemia, ainda já no final, a gente foi chamada por uma outra empresa para fazer uma palestra sobre esse incômodo que é a gente não saber como é que a gente age agora. E aí o mote foi: que falta faz a hora do cafezinho? Sabe? Aquele momento em que você conversa uma bobagem, que você fala assim, o BBB, o resultado do BBB, você comenta uma notícia. A gente passou a se tratar como máquina, ocupando todos os espaços do nosso dia com utilidade. E aí é impossível não pensar no Ailton Krenak, que a vida não é útil, né? A vida não é o trabalho, a vida vai muito além disso. Mas a gente, por uma questão de precarização também, fica todo mundo com medo, né? Você tem que dar o seu melhor. E você ainda tem que saber vender seu peixe nas redes sociais, né? Você tem que fazer seu perfil profissional. Que é mais uma tela também, né? Que é mais uma tela. É assim, é um trabalho, né? Uma pessoa que é dentista, vão ter alguns que vão gostar e querer fazer suas redes sociais. Mas hoje em dia, a maioria dos profissionais se sente pressionada a ter essa expressão ali. Então, assim, vamos. E muitas vezes eu penso, a gente não está pensando no porquê. Por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer genuinamente ou é por um medo absurdo de perder espaço? E é difícil, talvez a resposta seja uma hoje, depois seja outra, mas que pressão absurda você não só fazer bem seu trabalho, como você precisar contar sobre ele e adicionar mais uma camada de trabalho ao seu trabalho. Sim, que né? É super, né? Você que trabalha diretamente com a internet, né? A gente fazer, quem não está acostumado, né? Fazer vídeo, né? Eu estou aqui tentando também me fortalecer a presença na internet, que saco, né? Tem que fazer, né? Mas enfim. Vamos retomar a pergunta, Dani, que você fez para o pessoal, como é que era? A pergunta é, o que é que hoje é algo muito difícil na sua relação com o trabalho ou no seu trabalho, no seu dia a dia? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla. Eu acho que eu falo muito num lugar de dor, assim, meninas, porque como uma mulher negra, a gente sempre acha que a gente tem que fazer mais. O mercado de trabalho por si só, ele nos exclui, né? Ele nos barra. Então, eu me via na pandemia, e tanto agora, tendo que fazer os trabalhos, eu trabalho home office, e na meia horinha que eu tinha, eu ia limpar minha casa, porque esse trabalho recai ainda sobre a mulher, né? Então, como eu sou meio maníaca da limpeza, eu falava assim, meu horário de almoço, então eu vou faxinar a casa, vou lavar banheiro, vou passar pano na casa.
Então, no final do dia, eu me sentia, assim, extremamente exaurida. E aí tem um acréscimo a mais que é, eu preciso vender meu peixe. Aí eu tenho que, o que eu vou postar no LinkedIn agora? Aí lá vai você fazer curadoria além do teu trabalho, fazer curadoria de conteúdo para postar no LinkedIn para você se tornar empregável, sabe? Então, entendeu o algoritmo, né? Que tem tudo isso. Exatamente. Então, são vários fatores que contribuem que a gente se sinta estafa mentalmente e fisicamente, principalmente como uma mulher negra, né, em que a gente tem esse papel na sociedade de sempre ser melhor porque os espaços não foram abertos a nós anteriormente. Então a gente fala muito nesse lugar de dor mesmo. Uhum. E você vê que louco. Você já está com o microfone, desculpa. Você vê que louco, né? Você falou, estou trabalhando de casa e na hora do almoço eu vou arrumar a casa. Você arrumava a casa quando você não trabalhava de casa nesse horário? Então, e daí a gente criou umas coisas, né? Que tipo, não criava, por que eu vou arrumar a casa, sabe? Então é isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção. Temos mais uma pergunta aqui. Pode ser? Pode. Claro. Na verdade, não é bem uma pergunta. É mais um depoimento sobre a primeira parte do que você falou. Eu queria falar um pouco da minha experiência, minha relação com o trabalho. Eu sou economista e tive o privilégio de trabalhar na ONU durante 30 anos. Amei o meu trabalho. Fiz muita coisa que me deu uma satisfação imensa e foi muito importante porque é um trabalho que tem uma dimensão que extrapola, né? Por isso a gente está falando de economia criativa hoje aqui. Então, uma coisa que me deu muita satisfação. Mas o que eu quero dizer é que a minha relação com o trabalho foi uma relação de amor. Então, eu fiquei extremamente triste quando eu tive que me aposentar. E era uma aposentadoria compulsória. Aos 60 anos, você tem que sair da ONU. Então, eu saí triste, porque eu queria continuar trabalhando. Mas descobri que existe uma segunda fase. E é dessa segunda fase que eu quero falar. Porque quando você faz o trabalho por opção, ele vira um hobby. Você faz porque você ama, você faz porque você tem alguma coisa a acrescentar, e principalmente porque você tem muito a doar. Doar no sentido de que você doa a sua experiência, os seus saberes, tudo que você acumulou. E você quer passar isso para vocês. Talvez eu seja mais velha desse grupo, a mais sênior. Eu já tenho 70 anos. E é um prazer imenso eu poder transferir o que eu aprendi. Quando eu ouço, quando eu vejo esse evento, eu me associei ao Lucas, então, hoje, estou falando da segunda fase. Então, me aposentei e continuei colaborando com várias universidades, escrevendo capítulos para livros, participando de conferências. Quer dizer, existe uma segunda fase após o trabalho compulsório. Então, eu acho importante a gente tentar dar o máximo do que a gente captou com o trabalho e passar para depois, para essa segunda fase. Então, hoje, eu tenho uma satisfação imensa de ver tudo isso acontecendo e saber que eu estou contribuindo um pouquinho para isso. Então, parabéns. E que bom que você pôde, né, pelo depoimento. Trabalho. Nossa, ficou alto. É muito inspirador ouvir isso e eu acho que dá para ver em você, né? Eu me lembrei muito da minha tia, que já se aposentou compulsoriamente de 2 lugares e ela continua trabalhando. Ela fala, vou fazer aqui na universidade, não sei o quê. Ela não consegue não estar trabalhando. Eu acho que tem esse lugar que... Será? Vou trocar, será? Só para melhor, né? De ter encontrado esse lugar de propósito mesmo e
às vezes também é uma organização mental. Eu estava conversando com ela esses dias, ela falou, não, acho que agora eu vou me aposentar mesmo, mas eu fico com medo de, o que é que eu vou fazer dos meus dias? Eu falei, que tal você se abrir para descobrir quem é você a partir de agora, depois de uma vida inteira trabalhando? Então, assim, é muito bom ver exemplos também de pessoas com essa relação saudável e propositiva. E você, Carla, falando, eu acho que é impossível não trazer o recorte. Eu me lembro que, na pandemia, inclusive, eu comecei uma série de vídeos chamada Fala que eu não te escuto, impostora. Imagino que muitas de nós, né, passamos por isso, de achar que não somos boas o suficiente, que poderíamos fazer mais e tudo mais. E eu comecei a entrevistar algumas mulheres poderosas, maravilhosas, se elas também sentiam aquilo. E todas sentiam. E aí eu fiz depois uma roda de conversa, tudo online, por causa da pandemia. E me tocou muito. Uma fala que eu nunca esqueci foi da Carola. Ela falou assim, a gente, como mulher negra, precisa não só conseguir uma excelência e chegar no lugar, mas a gente precisa ser melhor do que todo mundo e precisa dar tudo certo, porque se der errado, a gente fecha a porta para outras pessoas. Então, é uma pressão absurda. Então, a gente vive num país, né, que a maioria da população é negra e a gente não vê a maioria das pessoas, a gente não vê as pessoas negras nos espaços de poder, na capa de revista, no programa de TV. Então, é muito duro. E é isso. Eu acho que o nosso papel como mulher branca é sempre fazer esse recorte, né? Entender que se a gente já tem as dificuldades, tem outras camadas que a gente não acessa, mas a gente precisa falar sobre elas. Né? Então, e aí você falou da coisa do cuidado também. E o trabalho do cuidado é um trabalho invisibilizado e movimenta a economia. Para um monte de coisa existir, tem um monte de mulher cuidando de criança e de idoso. Né? Teve alguma coisa que viralizou na pandemia que também, assim, um cara falando que terminou um doutorado, sei lá, vou inventar aqui. Terminou um doutorado e abriu uma empresa. É só você querer, e você acordar às 5 da manhã, você vai fazer. Por trás desse homem, provavelmente tinha uma mulher ou mais dando conta dessa casa, dessa comida, desses filhos. Então, assim, é muito brutal que a concorrência é desleal. Né? A gente não é vista, a gente é invisibilizada e a gente está fazendo um trabalho que sustenta toda a sociedade, mas que não é reconhecido como tal. Então, quando a gente vai para isso aí, é muito difícil. Tem até amanhã, vou conversar amanhã, às 17 horas, na Ideias Arvos. A gente vai falar Mulheres no Futuro do Trabalho. Uma das meninas do painel é a Stefânia, que ela tem a Oli, é uma startup, que é um marketplace só de economia do cuidado. E aí ela traz números assim, gigantes de quanto poderia gerar de renda a economia do trabalho mais estruturada. É na casa dos trilhões. Sendo que isso, assim... E que só tem aqui no Brasil, né? Meninas, dá tempo mais uma perguntinha aqui? Dá, super. A gente ia falar mais alguma coisa? Não, né? Agora já a pergunta, pronto. Então eu vou passar aqui. Conta tua pergunta. Primeiro, prazer, eu escuto seu podcast, sou fã. Eu acho que, assim, durante a pandemia, eu me descobri muito como profissional, porque eu fui contratada para trabalhar na pandemia. Meu primeiro contrato CLT. E eu aprendi muito na pandemia. Mas eu descobri que eu aprendi porque teve um cuidado maior das empresas e muito do LinkedIn, por exemplo, de a gente se adequar ao momento da pandemia, né? Ao momento remoto. Eu queria entender de vocês como vocês perceberam esse cuidado. Porque eu lembro que eu recebi o título de LinkedIn Top Voice Carreira, porque eu acabei me influenciando muito. Acabei falando muito sobre carreira para pessoas com deficiência, PCD, com o LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn para isso. E aí, quando eu recebi o título, eu vi uma explosão de pessoas que também se reconhecem nesse mundo de pandemia, nesse mundo remoto, o quanto isso é acessível, o quanto isso é inclusivo, e que as empresas começaram a adequar isso para melhorar a vida, né, das pessoas. Como você percebeu isso, assim? Como isso impactou até você, o seu podcast, o seu trabalho dia a dia? Não.
Não, eu ia falar parabéns. Que Parabéns, bom. que legal. Que bom. Eu estou muito tocada pela sua palestra. Fiquei tirando foto e fazendo vídeos seus, porque como é bom, como é importante, né, falar disso. Que também é outra conversa que parece muitas vezes restrita, né? E eu acho que teve todo o lado difícil da pandemia, mas eu acho que também foi uma oportunidade da gente conseguir, no nível individual, né, da gente olhar para dentro e pensar, beleza, e agora? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe como vão ser nossos dias. A gente não sabe como a gente vai sair daqui. Então, para mim, por exemplo, foi um momento de um mergulho mais profundo nesse lugar de autoconhecimento. Eu percebi que eu passei a me expressar muito mais. Porque como eu sou jornalista, eu sempre estou entrevistando outras pessoas. É sempre o outro que tem alguma coisa a falar, sendo que eu tinha várias coisas a dizer. E eu ficava com uma coisa assim, nossa, não, será que alguém vai se interessar? Por isso toda essa história da impostora. E eu passei a falar mais. E quando a gente fala, né, a coisa existe para o mundo para além da gente. Então a gente se conecta. Eu acho que, nesse sentido, deu para a gente ver vários atores de vários níveis conseguindo se expressar e dizendo assim, presta atenção, isso aqui importa. Talvez tenha sido esse choque de realidade que no começo as pessoas falavam assim, não, a gente vai sair muito diferente dessa pandemia, né? De repente vai todo mundo se amar e abraçar a árvore e acabou a guerra. Gostaria, mas assim, ainda continua, né? Muita gente bilionários continuando bilionários, pessoas precarizadas. Elas nem pararam a vida. Não pararam, exato. Mas eu acho que talvez tenha tido um lugar muito forte dessa ameaça mesmo. A gente ficou diante da morte, né? Diante de um fim muito forte. Então, eu acho que, pensando particularmente, para mim veio esse chamado de buscar uma autenticidade, de buscar uma expressão, porque é isso, a gente não sabe se vai ter outra pandemia e a gente vai ter que passar mais 2 anos dentro de casa. E eu ainda confesso que é muito esquisito para mim pensar que a gente passou 2 anos dentro de casa. Parece que tem um apagão da cabeça, né? Fala de distância. Então, eu acho que não sei se foi na pandemia que você começou a falar mais sobre isso. Foi. Mas é transformador quando a gente fala, né? Eu acho que quando tudo isso quando a gente escolhe olhar para dentro, quando a gente escolhe fazer o que faz sentido para a gente naquele momento, elaborar e dividir com mais gente, eu acho que a gente encontra uma força que sozinho a gente não tem, né? E quando estava ali falando da impostora, quando estou falando de trabalho, quando estou falando de qualquer tema, e isso é feito com mais pessoas, eu vejo que a gente consegue fazer as transformações, mesmo que seja aos pouquinhos, porque também, às vezes, em alguns momentos, a gente pensa, não, está tudo muito ruim, muito difícil, eu vou me abster, vou tratar desse jeito mesmo, a gente vai ficar assim, mas não dá, a gente adoece, né? A gente adoece física, psiquicamente, então, eu acho que vem esse lugar de a gente olhar para dentro, se resgatar e dizer o que é que me importa. Eu acho que nessa conversa sobre o trabalho a gente se fazer algumas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Com que intenção? Para além do dia a dia, né, que a gente precisa entregar, assim, o que é que eu quero deixar no mundo? O que é um legado? O que é que faz diferença para uma pessoa, para 1000 pessoas, para pessoas que nunca você nem vai saber que você tocou a vida delas, mas de certa forma você foi fundamental. Então eu acho que para mim veio esse lugar a gente precisa ter isso, senão a gente vai ter só o robô. E aí tem toda uma outra conversa que os robôs estão substituindo muitas coisas nossas. Então a gente precisa defender essa nossa humanidade a todo custo. Inclusive para conseguir enfrentar esse avanço exponencial de inteligência artificial e tudo mais, que quer, mais uma vez, nos desumanizar e nos colocar como máquinas. E eu acho que a beleza, né, teve uma parte, claro, horrível, mas a beleza de forçar todo mundo a trabalhar remoto foi essa democratização do mercado de trabalho que deu para mães que querem ficar em casa com o filho e podem trabalhar remoto, para PCD, para pessoas de cidades pequenas que, enfim, se autodesenvolveram. Tem muita história de programador, né, das pessoas que são, como é que chama, autodidata de programação e conseguem agora trabalhar para o Google, para trabalhar para o Itaú, morando no Amapá, sabe, que não tinham acesso. Então, a internet tem essa beleza do acesso, né, de dar acesso, e o inverso também, você falar e a sua voz reverberar
para outras pessoas tenham essa conexão, né? Então, acho que tem a parte boa, né? A gente tem que ver a parte positiva também de tudo. Então, acho que é isso. Mais alguém? Acho que não pode mais, né, Agnes? Não pode. Ai, então, não Dani, pode. obrigada. Suas últimas palavras, se você quiser aqui dar seu último recado para o pessoal. Eu quero agradecer. Obrigada por esse espaço, por esse tempo. E eu quero deixar, então, uma pergunta para vocês fazerem em casa ou, sei lá, no intervalo. Vocês pensarem um pouco, tira, assim, 2 minutos do dia e pensa como é que é o trabalho que você quer que exista. E isso não quer dizer você mudar de trabalho, você fazer uma transição de carreira. É assim, como é que você pode, hoje, pensar nesse trabalho para que segunda-feira algo dentro de você mude, algo da sua relação mude. Às vezes eu sinto falta do cafezinho, eu vou chamar um amigo e a gente vai almoçar junto. Às vezes marcar, é assim, né? Eu estou há muito tempo sabendo que preciso fazer exercício, mas não consigo encaixar. Talvez vou me inscrever na aula online e vou fazer assim no intervalo que dá. Entender qual é essa medida, sabe? Do que é que você quer mudar. Né? Então, deixa esse exercício, e se vocês quiserem, depois manda lá na Contente o que é que vocês pensaram. Sigam a Contente, e sobre o trabalho, @contente.vc, @o trabalho que a gente quer. Temos a comunidade do trabalho Vou que a gente quer. Vou entrar de novo, hein, Dani? Está muito legal. E é isso, assim. Estou aí. Quem quiser falar, muito obrigada por essa oportunidade. Gente.